Bom dia, pessoal. Como vocês podem ver, eu escoltei o palestrante para ele não dar uma fugidinha, né? Porque estou brincando, brincadeiras à parte. Sejam bem-vindos à palestra da manhã do mês de dezembro, né? A última do ano 2025. Esse mês nós tivemos no dia anterior o ensaio geral da banda Cotec, né? Com as crianças, treinando o novo tema, né, da Associação Infanto-Juvenil, né, para eles poderem participar da oferenda musical ano que vem, nos 140 anos do ocultamento físico, em julho. Eles ensaiaram também a música que eles vão participar do concurso, né? Então foi um dia bastante animado. Ontem à noite também tivemos a confraternização de final de ano, né? Com bastante comida gostosa, bastante animação, né? Então, hoje nós vamos agora nos preparar para a última palestra do ano, né? De 2025. E antes de mais nada, gostaria de fazer a reverência aos altares. Então, não precisa bater Então, eu gostaria de apresentar o senhor Diogo Nakashima. Ele é Yobuku da Igreja Daihakuyo. Uma grande salva de palmas, por favor. Bom dia a todos. Como foi apresentado, meu nome é Maurício Diogo Nakashima. Eu sou Yobuku da Igreja Daihakuyo, que fica lá em São Paulo. E eu fui escalado para fazer essa palestra da manhã de hoje. E eu queria compartilhar com vocês algumas experiências recentes que eu tive. Então, peço a atenção de todos por alguns instantes. Eu recebi essa escalação, né? Foi ano passado, e em dezembro também, né? E eu pensei, nossa, tem um ano ainda, tá tranquilo, né? Mas já chegou o dia aqui. Então, como passa rápido, né? E eu queria falar sobre algumas experiências recentes que eu tive. No ano passado, eu fui escalado para fazer a palestra do curso de um dia, o Ichiniti Kosho, né? E a minha palestra era sobre coisa emprestada e tomada emprestada. Então eu fui fazer o estudo, né, para fazer essa palestra. E o primeiro verso que já tem nesse capítulo diz assim: quem faz conceber filhos no corpo é Tsukiri. Quem atende ao nascimento também é Tsukiri. Quem faz conceber filhos no corpo é Tsukiri. Depois de casado, né? Depois de 3 anos, eu e minha esposa Leiko, a gente estava tentando ter um filho, né? Mas durante 3 anos a gente não teve sucesso, né? Então a gente procurou ajuda médica, né? E a gente começou a participar de algumas palestras sobre reprodução humana e infertilidade, né? E nessas palestras falavam sobre os problemas que tem no corpo da mulher, no corpo do homem, né? E então a gente vai aprendendo, né, que a mulher pode ter problema nas trompas, no ovário, cistos, infecções, né? Endometriose, o homem baixa qualidade, quantidade de espermatozoides. Então, vendo essas palestras, né, a gente vai percebendo que muitos fatores que contribuem para que se tenha um filho, né? A gente acha que é uma coisa simples, mas muitos fatores que desencadeiam essa concepção de um bebê, né? E a gente estava fazendo essas consultas com o médico e ele conseguiu encaminhar a gente para um programa do Hospital Santa Marcelina, que fica lá em Itaquera, que é sobre reprodução humana, né? Então, para fazer esse tratamento, a gente começou a fazer alguns exames, né? E um dos exames, se não me engano, era de ultrassom. Aí o médico detectou que a Leiko tinha alguns cistos, né, pólipos no útero, né? Então, antes de mais nada, precisaria fazer uma raspagem, né, tirar esses pólipos para poder dar início ao tratamento, né? Então, ela passou por um procedimento cirúrgico, né, fez essa raspagem e precisou fazer um tempo de repouso, né?
e para continuar, né? Então, depois de passado esse tempo do tratamento, do repouso, né? A gente começou a fazer o tratamento. Aí, o médico detectou que, fazendo os exames, que o endométrio dela estava muito fino, né? Então, quando o endométrio está muito fino, ele não consegue abrigar um óvulo para ele crescer, né? Então, para dar continuidade nesse tratamento, ele começou a tomar remédio para fazer engrossar esse endométrio, né? Então, todo mês ela tomava o remédio e a gente ia fazer o exame, mas nunca chegava nesse tamanho ideal, né? E toda vez que a gente ia fazer mensal, né, olhava o resultado, o médico falava, ainda não chegou, né? Aí dá aquela tristeza, assim, a gente fica triste, né? Mas depois de um ano desse tratamento, aí o endométrio chegou no tamanho ideal, né? O médico falou, agora tá apto a receber um embrião, né? E continuamos fazendo o tratamento normalmente. Só que durante um ano, mesmo assim, né, fazendo as tentativas, a gente ali não estava conseguindo engravidar, né? E nesse período do tratamento, o condutor da igreja mor que eu pertenço, né, Muia, ele estava aqui no Brasil, né? E a gente foi consultar ele sobre o que a gente precisava fazer, né? E ele nos aconselhou a gente conversar com Yassama, né? Quando a gente for no Kyokai ou estiver aqui no Dendotio, né? A gente, em frente ao altar de Yassama, conversar com ela, pedir conselhos, né? O que a gente precisa fazer. Então, se a gente, o que ele falou assim, sobre alguma palestra ou alguma reportagem, coisas que fogem do seu dia a dia, que você percebe que é um sinal, assim, né? Que o Yassama está tentando te indicar alguma coisa sobre a sua dúvida, né? E bem logo depois, assim, eu fui para Odibá para comemoração do centenário do Seinenkai, né? Que foi em outubro de 2018. E lembrando dessa conversa com o Daikyo Kaisa, né? Então eu fui no Kyosoden fazer essa consulta, né? E chegando lá no Kyosoden, aí eu comecei a me concentrar ali e nessa conversa eu me lembro que bem nessa hora assim, eu estava sentado ali e sentou uma senhora com uma criança, né? E essa criança começou a chorar, a espernear bem do meu lado, né? Aí eu pensei, nossa, eu vim lá do Brasil, né? Lá de longe, bem nessa hora aqui, bem do meu lado, assim, né? Eu pensei, né? Só que, assim, não consigo explicar, mas parece que uma voz dentro da minha cabeça falou assim, tenha paciência, né? E isso me acalmou meu coração na hora. Eu pensei não só ter paciência com essa situação, mas também ter paciência com o nosso tratamento, né? Então, eu acho que foi isso que eu entendi o recado nessa hora, né? Então, voltando ao Brasil, a gente continuou o tratamento como estava programado, né? Só que em 2020 começou a pandemia, né? E esse programa de reprodução humana do Santa Marcelina ele teve que ser interrompido por tempo indeterminado, porque o hospital ficou fechado só para atender o pessoal de Covid, né? Então, esse programa ele foi interrompido indeterminadamente. Eu acho que não voltou até hoje nesse programa, né? Então, depois de meio ano, né, que a gente parou de fazer o tratamento, a gente começou a procurar clínica particular para fazer o tratamento de reprodução in vitro, né? E a gente achou uma clínica que fica lá em Mogi das Cruzes, na cidade que eu moro atualmente, né? E consultando o médico, ele pediu para fazer uma bateria de exames, né? E dentro desses exames tem um exame que é o beta-HCG. E ela fez a lei que fez o exame, né? E a gente viu o resultado, né? Aí a gente achou estranho, né? Que estava um número muito alto, assim. E
estava escrito assim, 2.800, né? A gente foi só, acho que a pessoa que digitou lá, acho que digitou errado, né? Estava 2,8, né? Só que aí ela falou, minha prima, ela ficou grávida recentemente, eu vou perguntar para ela quanto que deu o resultado dela, né? E ligando para ela, ela falou, mostra para mim o seu exame, né? Aí ela viu e falou assim, você está grávida, né? Aí ela falou assim, não é possível, né? A gente parou o tratamento todo, né? E ela falou, não, vai fazer um exame de farmácia, né? E eu meio desconfiado ainda, eu pensei, eu fui, mas assim, sem muita expectativa, né? A gente comprou o exame, né? E realmente ele deu positivo, né? Eu vim preparado. Aí eu pensei assim, isso foi um milagre, né? A gente parou o tratamento e ele conseguiu engravidar naturalmente. Só que um mês depois, ele começou a sentir alguma coisa estranha e estava saindo um corrimento escuro, né? E a gente acabou indo no hospital para ver o que era, né? E infelizmente a gente acabou perdendo esse bebê com um mês, né? Ali acabou tendo um aborto retido, né? E para mim, assim, até o começo do ano passado, esse episódio para mim era um episódio muito traumático para mim, né? E em janeiro do ano passado, eu também comecei a ler um livro que eu ganhei da minha irmã Mila, né? Minha irmã mais velha, que se chama Antes que o Café Esfrie. Ele é do autor Toshikazu Kawaguchi. Aí nesse livro tem um capítulo que fala de uma pessoa que também teve um aborto com 70 dias e ela se sentia muito triste e culpada por isso, né? E até que um amigo lhe disse essas palavras: se você continuar arrasada desse jeito, isso significará que essa criança usou 70 dias para tornar a sua vida infeliz. Mas, se daqui em diante você tentar encontrar a felicidade, isso significará que ela usou seus 70 dias de vida para te fazer feliz. Nesse caso, a vida dela teve sentido. Cabe a você criar um sentido para essa criança ter recebido o dom da vida. Por isso, você precisa tentar ser feliz. Era o que essa criança, mais do que qualquer pessoa, tanto desejava. Quando eu li essa parte do livro, eu não conseguia parar de chorar, né? Desculpa. Porque eu comecei a relembrar esse mês que a gente passou, que a gente descobriu a gravidez. Foi um mês muito feliz para a gente, né? A gente foi fazer o exame de ultrassom e ouvi o coração batendo, e foi uma emoção indescritível. E a gente acabou para falar para a nossa família, né? Nossos irmãos, nossos pais, tios, tias, primos, né? A gente fez uma surpresa para eles, né? Para minha mãe a gente fez uma caixinha com um sapatinho, com uma camiseta, né? E falando, vovó, tô chegando, né? E eu lembro muitos detalhes desse dia, assim. Então, esses 30 dias foram dias de muita alegria, muita felicidade mesmo, né? E depois dessa leitura, como diz no primeiro verso, né? Eu acredito que Deus concedeu esse bebê e nos deu um mês de alegria. A gente, às vezes, né, tem o privilégio de ter meses, anos, às vezes até décadas de
de convivência, de alegria, né? E a gente teve um mês. Então, a partir desse dia, a percepção que eu tenho sobre esse episódio mudou totalmente, assim. Hoje eu consigo lembrar e não sentir mais tristeza, né? Esse meu choro é de alegria e de gratidão. E o outro episódio que tem a ver com o verso é sobre quem atende ao nascimento também é dos que ri. Então, depois de um ano da perda, né, a gente voltou na clínica e começou a investigar, né, por que ela teve esse aborto, né, e descobriu que ela tem um problema no sistema imunológico, que o corpo dela acaba atacando o feto, né. Então, e outra coisa também, eu estava com baixo hormônio, aí eu tive que fazer tratamento também com remédios, né. E no meio desse tratamento, o Dendotio aqui começou a reabrir, né, da pandemia, e a gente pôde vir fazer a reverência aqui. Eu não me lembro exatamente o mês, mas era um mês que era a palestra do Yamada Sensei, né, que era o secretário aqui do Dendotio. E na palestra dele, ele falando que também tinha problemas, estava com dificuldades para ter filhos, né? E o pai dele aconselhou ele a fazer bastante otsutomi. Então ele estava fazendo 6 vezes otsutomi por dia, né? E o resultado, assim, ele falou, a esposa dele conseguiu ficar grávida e ele teve a primeira filha, né? E nessa hora me veio aquele estalo, assim, né? Será que não é esse também um recado para mim também, né? Então, voltando para casa, né, eu conversei com a Leiko e a gente determinou de colocar um altar em casa e de fazer os 12 hinos todos os dias, né, até o bebê nascer. Então, continuamos a fazer o tratamento e fizemos o procedimento de fertilização, né. A gente colocou 3 embriões, né. E passado uma semana, a gente foi ver o resultado e tinha sobrado um embrião vivo, né? E que alegria a gente teve, né? Só que diferente da primeira vez, a gente fica com aquele receio, né? É uma mistura de alegria, de preocupação, né? Como que vai ser dessa vez? Mas nessa hora que acho que é o nosso teste de fé, né? A gente tem que confiar em Deus, que será de acordo com o nosso merecimento. Então, a gente falou, vamos continuar a nossa determinação e fazer o que está ao nosso alcance, né? Ter a alimentação adequada, repouso, né? Mas deixar nas mãos de Deus. E a cada consulta que a gente ia ver o ultrassom, a gente vê a evolução do bebê, né? Como que ele vai crescendo assim. E nessas horas a gente vê mesmo como é maravilhoso o corpo humano, né? Esse corpo emprestado. A gente não tem, os pais não têm controle nenhum, por mais que a gente queira que eu vou comer tal alimento, eu quero que esse alimento vai para o bebê, esse para a mãe, né? Isso é feito não pela nossa vontade, né? Mas pelo trabalho da natureza. Por mais que a gente tente fazer com que o filho seja assim ou assado, né? A gente não tem controle nenhum sobre isso. Então, a gente vê mesmo como é maravilhoso o nosso corpo, né? E recebendo essas providências diariamente, né? O bebê cresceu normalmente. E na hora do parto, né? A Leiko, ela optou para fazer o parto normal. E só que passou 40 semanas, né, de gestação e nada, assim, não tinha nenhum sinal de o bebê vir, né? E ela só na 41ª semana que ele decidiu sair. Só que, mesmo assim, acabou não sendo da forma que a gente tinha planejado, né? Fazendo o parto normal, acabou tendo que fazer a cesárea, porque ela não teve
a dilatação suficiente, né? E então a minha filha ela nasceu nesse dia, né? Como diz na segunda parte do verso, né? Quem atende ao nascimento também é Tzquirri, né? E então a partir desse dia a nossa vida muda, né? Muda totalmente. E aí eu lembrei daquela conversa do que eu dei, né? Para ter paciência, né? E realmente daquela data até esse dia do nascimento foram 4 anos e meio de espera, né? Então tinha que ter bastante paciência mesmo, né? E quando eu estava lá no hospital, eu tive uma conversa por mensagem com meu amigo Masato, ele inclusive até está aqui no Dendotio, né? Ele me mandou mensagem parabenizando pelo nascimento da Ayla, né? E eu falei para ele, nossa, é uma alegria muito grande, né? A gente ter o filho assim, né? Não dá nem para explicar. E ele me ensinou um termo que assim, eu até sabia, mas nem sabia muito profundamente, assim. Ele falou, isso é que a gente chama de amor incondicional, né? E eu tenho certeza que ela está recebendo todo esse amor de vocês agora, né? Aí eu falei, deixa eu pesquisar o que é esse amor incondicional, né? Mais ou menos assim que eu entendi, né? É o amor na sua forma mais pura, né? De a gente priorizar o bem-estar da pessoa amada e a gente só querer o bem dessa pessoa, nada mais, assim. A gente não quer uma retribuição, né? Talvez é o sentimento mais puro que a gente tem, né? De amor em relação a outra pessoa, né? E aí eu fiquei pensando assim lá no hospital, né? Que coisa maluca assim, né? Não é nem racional assim. Como a gente consegue amar uma pessoa que a gente acabou de conhecer, assim, apesar de a gente saber que ela estava ali na barriga, mas a gente viu primeira vez, assim, né? Como que a gente explica isso, assim, né? Eu fiquei pensando, será que não seria esse amor incondicional que a gente tem? Não seria isso que conecta a gente com a nossa origem, né? Quando a gente foi concebido como ser humano, né? Esse amor de Deus, né? De Oyasama para com nós, seus filhos, né? Será que não é essa conexão que a gente tem quando sente esse amor puro, né? A cada dia que passa, que eu vejo minha filha assim, eu acredito que sim, né? E uma coisa que eu hoje acredito muito é que a gente tem essa capacidade de sentir amor incondicional, né? Por pessoas que a gente conhece, né? Por nossos familiares, até amigos, mas é difícil a gente amar pessoas que a gente nem conhece, né? Ou que encontra pela primeira vez. Uma coisa hoje que eu acredito muito é que o dia que a gente conseguir ter essa capacidade de amar indistintamente, né? Todos, como diz no ensinamento da Tendikyo, né? Que todos somos irmãos, a gente vai estar bem próximo da vida plena de alegria. É difícil, né? Mas eu acho que não é impossível, senão eu acho que o Oyasama não tinha deixado esse ensinamento para nós, né? Trilharmos para sermos felizes. Então, assim, eu gostaria de terminar minhas palavras de hoje. Agradeço pela oportunidade e pela atenção de todos no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigada, Diogo. Desculpa, eu estou bastante emocionada também, porque eu conheço o Diogo já há muito tempo, o Diogo, a Leiko, né? E, assim, acompanhar eles, assim, essa jornada deles, assim, aqui no dia a dia, assim, para a gente é bastante emocionante, né? Então, peço desculpa, eu estou bastante emocionada. Gostaria de abrir agora
para os comentários. Alguém gostaria de dar alguma palavrinha para o Diogo? Fazer alguma pergunta para ele? Gostaria de deixar esse momento para vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem gente olhando para mim com uma cara de que quer falar. Por favor, pessoal, alguma coisa para o Diogo? Querem fazer alguma pergunta? Então, eu acho que ele é uma pessoa maravilhosa mesmo, né? Então, eu gosto. Então, eu também, primeiramente, eu quero desejar uma boa passagem de final de ano, Natal maravilhoso para todo mundo aqui. Espero que o ano que vem a gente esteja sempre junto aqui, sabe? Para poder continuar a caminhada tá? Então, que ele continue essa pessoa aí, que ele é aí, né? Porque todo mundo precisa, ele sempre está me assistindo, né? Também no Shonenkai, né? Com as crianças, então também eu vou elogiar onde a apresentação das crianças, que foi maravilhosa, eu dou nota 10, tanto por aquela banda lá, e tanto foi maravilhosa a confrontação da noite. Tá? Obrigada. Diogo? Ela está de olho, ela sabe que você também faz atividades do Shonenkai, hein? Mas alguém gostaria de fazer um comentário, por favor? Pessoal, não, eu sei que está todo mundo bastante emocionado. Alguém? Bom, já que ninguém vai falar, eu vou falar um pouquinho. Por favor, Elcio. Então, hoje, na hora do anúncio, eu falei, né, sobre a providência da água Kunito Kotachi no Mikoto. E aí ele cumpriu, né? Fez metade, ou até mais que metade, chorar. A providência da água veio à tona aqui. Meu Deus do céu, até eu comecei a chorar também lá no fundo. Mas, quando estava presidindo o curso estudantil, o GACO, a gente ficou torcendo bastante. Quando ficamos sabendo da Leiko, foi muito emocionante. Eu acho que assim, parece óbvio, né, termos filhos, mas não é tão comum assim, né? Existem muitas, mas muitas pessoas que sentem dificuldade de poder gerar uma vida, né? E quando o Diogo comentou, eu lembro que assim, meu primeiro filho foi muito rápido, né? O segundo filho, depois de 2, 3 anos, vamos ter o segundo filho? Vamos. Levou 13 anos para ter o segundo filho. A gente não conseguia, né, ter essa bênção de ter um filho. E foi difícil, né? Vamos também fazer exames. E só depois, né, que a gente determinou o espírito, né? Eu sei que assim, deve ter gasto uma fortuna, não é barato. Aí quando eles falaram o valor, eu falei, não, vamos fazer o de Bagaire primeiro, né? Vamos fazer o de Bagaire, porque já estava no decenário. Então todo o decenário para a gente é muito importante, porque foi em dezembro, minha esposa falou, eu acho que estou grávida. Vamos fazer exame, o médico falou, não, você está grávida, você está com 2 meses. Eu falei, meu Deus, a gente falou que ia fazer o de Bagaire em julho, temos que antecipar para janeiro. Daí o médico falou, não, com 2 meses eu não vou liberar vocês. Eu falei assim, vamos fazer o de Bagaire, porque 12, 13 anos tentando ter o segundo filho, temos que cumprir a promessa, e fomos fazer. Então a gente percebe o quanto, né, a determinação espiritual é importante. Então, eu já tinha esquecido, e com as palavras a palestra do Diogo, é muito importante a gente determinar o espírito e, né, meu filho, mais novo, tem 19 anos, né? De 10 em 10 anos ele precisa fazer o de Bagaire. Então, ano que vem ele estará presente no Hinoki Shintai. Quero agradecer do fundo do coração, né, o Diogo e a Leiko, né, por lembrarem dessa questão. Acho que é muito importante. Obrigadão. Mais alguém? Bom dia a todos.
dia a todos. Meu nome é Maurício Katsurada, sou do Paulista. Eu gostaria de agradecer ao Diogo. A gente fez Quente Coxo junto, né? Às vezes a gente esquece de valorizar pequenas coisas, né? Que nele conseguiu sentir a alegria de um mês de vida de uma criança, né? Eu tenho 4 filhos e nunca imaginava isso, né? Muito obrigado, Diego. Parabéns aí pela palestra. Mais alguém? Que... Bom dia a todos. Eu só gostaria primeiramente de agradecer o Diogo por nos trazer essa questão mesmo de amar incondicionalmente, né? Me fez refletir sobre o quanto a gente impõe, né? Até mesmo para os filhos, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente ama incondicionalmente, mas não é, né? O quanto a gente impõe, muitas vezes, algumas condições preciso que a gente coloque, né, para amar os filhos, porque muitas vezes nesse amor incondicional a gente acaba perdendo um pouco a questão do limite que eles precisam. Mas uma coisa que eu tenho percebido é o quanto a gente impõe as nossas condições. Eu vou amar você se você for um engenheiro, se você for aquilo que eu quero que você seja, né? E o quanto a gente não dá essa liberdade para que os nossos filhos sejam felizes, né? Então, e me fez lembrar de uma questão também que eu vivi há algum tempo atrás, ouvindo de uma pessoa próxima, que esse tempo a gente vem, encontra as pessoas para trocar amor, né? E quando a gente tem essas questões mesmo, né, de, puxa vida, perdi a criança com 1 mês, 2, ou nasceu e viveu tão pouco tempo, mas principalmente essa questão de filhos, eu entendo que a gente precisa aprender amor incondicional, mas a gente precisa trocar amor. E é um amor que aquela pessoa precisava, aquela alma precisava receber durante aquele tempo. E que bom que a gente pôde ter esse tempo para amar, né? Para dar para aquela alma, para aquela pessoa, o tanto de amor que ela precisava receber, né? Então, obrigada pela reflexão. Mais alguém gostaria de comentar? Bom dia a todos. Obrigado pela palestra. Só uma pergunta meio xereta, assim. Diante de tanta dificuldade, o casal chegou a pensar do tipo, não vai ter jeito, ou nunca passou pela cabeça? Eu acho que assim, não chegou a pensar que não teria jeito, mas assim, a gente até pensava ali que falava assim, se a gente não conseguir, podemos adotar também, né? Mas pela vontade de Deus a gente conseguiu, né, ter uma filha, mas
a gente chegou a pensar também em adoção. Bom dia a todos. Muitas pessoas me conhecem. Já morei no Dendote 3 anos, mas jovem. E a história dele me tocou muito. Sofrer para ter um filho foi uma experiência, assim, muito grande para mim. Porque eu fiz vários tratamentos. Na 4ª vez que deu certo. Hoje eu só tenho que agradecer. Tenho uma filha com 32 anos. Mas foi de muito sacrifício, muito dinheiro, que na época eu nem queria mais. São 4 tentativas que foi assim, 3 foi de muito sofrimento, muito dinheiro. No começo era $7.000 cada tratamento. E quando eu não queria mais, porque meu problema era muito sério, talvez pior que da esposa dele, e eu só podia receber doadora. E quando eu já não queria mais, que eu falei, eu vou fazer por não arrepender depois. Foi onde que aconteceu, né? E eu acho assim que, desde a primeira vez que eu fui para o Gibá, em 86, que a gente começou a fazer esse pedido para o Yasama, que quando eu tivesse ou de adotar, ou a gente levaria a filha em 96. Aconteceu que eu levei ela com 3 anos, para agradecer. 3 anos depois, só foi alegria, né, que a gente conseguiu. E passaram 18 anos, meu marido faleceu e a gente não tinha contado para ela como era o processo. Aí a gente veio aqui para o Dendote e eu contei, né, como é que ela veio ao mundo. E até hoje eu só tenho assim, alegria, muita felicidade. Então, para quem passa tanto sofrimento e ter uma graça dessa é muito importante. Só tenho que agradecer e vejo, não é só eu, muitos têm esse sofrimento de passar e não poder ter, né? E hoje, para mim, é muita alegria na minha vida. Não tenho tristeza, apesar das perdas, né? Mas fico muito feliz que não é só eu, milhares de gente têm o mesmo sofrimento, né? Então, só agradeço mesmo. Muito obrigada. Obrigada, minha. Mais alguém gostaria de fazer um comentário aqui? Bom dia a todos. Meu nome é Sueko Mizukami, do Piratininga Kyoken. Eu não ia falar porque eu estava com vergonha, mas agradeço o Diogo, que ele trouxe, né, um assunto muito importante que eu passei também. Me desculpa se eu chorar, porque eu fiquei, 3 anos casadas, eu fui trabalhar no Japão, né? Nesse período eu não queria filho. Aí quando eu retornei para o Brasil, eu não era da Tênico, porque eu sou a primeira geração, tenho uns 9 anos, né, da Tênico. Eu começo com a minha cunhada, Mariko Mizukami, né? E depois de 3 anos eu falei, não, vou para o Brasil, agora a gente vai tentar. Aí tudo que o Diogo passou, eu passei. Então, eu me refleti, né? Eu falei, nossa, lembrei que eu passei, eu sei o que ele passou. Porque a cada tentativa, né, era uma frustração, né? Eu não conseguia engravidar, fiz vários tratamentos em São Paulo, onde eu não obtive sucesso. E aí, num salão de cabeleireira, minha sogra conheceu uma senhora,
falando, vai para Curitiba, tem um médico muito bom em Curitiba. A minha filha engravidou lá. Aí minha sogra, passa o telefone, né, tal. Aí eu falei para minha sogra, mas eu vou até Curitiba fazer tratamento, né, já fiz tanto tratamento aqui. Aí ela falou assim, não, tenta, né. Eu falei, tá bom, vou tentar. Sabe quando você vai, você fala assim, ah, é mais um médico, né, já tinha passado por vários. Mas quando eu entrei no consultório do médico, parece que deu uma luz, assim, sabe? Aí eu falei assim, nossa, é esse médico que vai me ajudar. E foi o que aconteceu. Aí ele falou assim, vou pedir uns exames e tal. Só que o problema era ir para Curitiba, né? Que era um gasto muito grande. No começo até dava para ir de avião, depois tinha que ir de ônibus, porque era muito caro, né? Aí tal, fui, fiz o tratamento. Ele falou assim, vamos fazer uns exames. Nossa, ele falou assim, a senhora tem vários problemas. Tem endometriose, a senhora tem aderência, a senhora tem pólipo, a senhora tem um mioma, tem um monte de coisa. Eu falei, eu pensei, já era, né? Ele falou, não, tem solução, vamos fazer. Aí eu fiz uma cirurgia, que ele falou assim, essa cirurgia é extremamente simples, né? Eu marquei, tipo, o mês seguinte, né? E fui fazer essa cirurgia. Só que quando era uma cirurgia simples, que duraria, eu vou resumir, tá? 1 hora, essa cirurgia demorou 4 horas. Porque ele falou assim, a senhora não tinha trompa direita. Né? E eu não sabia, por causa da endometriose, a minha trompa não existia. Eu falei, mas consegue engravidar com a trompa esquerda? Ele falou assim, sim. Aí eu fiquei meio assim, falei, não, tudo bem. Aí, depois eu fiz Quando ele abriu, quer dizer, demorou 4 horas, ele tirou um monte de coisa, né? Tinha muita coisa, né? Aí eu voltei de uma semana, fiquei internada, aí eu voltei. Ele falou assim, esse tratamento da senhora vai ser 1 ano. A senhora vai ter que tomar remédio direto para não engravidar nesse período, porque é o período do tratamento. Aí depois de 1 ano, eu tinha que retornar lá para Curitiba, só que eu não consegui, porque eu estava trabalhando, né? Aí depois eu tinha que voltar em março, aí eu falei, eu vou conseguir voltar em maio, né? Mas aí já tinha terminado 1 ano do tratamento, né? Ok. Aí nesse período que eu pude voltar em maio, aí eu falei, agora eu vou, né? Só que eu estava me sentindo estranha, né? Aí eu fui fazer o teste de farmácia, né? Aí não deu certo. Eu falei, não estou grávida, né? Ok. Aí eu voltei para Curitiba, comecei a contar meus problemas para o médico e tal, depois de 1 ano. Aí ele falou, vamos para a sala de ultrassom. Aí a gente foi para a sala de ultrassom. Aí chama seu marido. Meu marido falou assim, não, eu nunca entrei para nenhum tipo de exame, eu não vou entrar. Aí ele falou assim, não, chama ele agora. Brigou ele entrar, e aí ele entrou comigo. Aí ele começou a fazer ultrassom. Eu falei, nossa, fazer ultrassom? Não sabe nem se eu estou grávida, né? Ele falou assim, a sua esposa está gravidíssima. Aí as lágrimas, né, começaram, porque depois de 10 anos, né? Aí ele falou, não, mas não para por aí, são 2. Nossa, aí meu marido começou a chorar que não parava. São 2. Aí eu falei, nossa, não esperava nenhum, né? Veio 2, né? E hoje, graças a Deus, eles estão com 22 anos, eles são da Tênicio, foram ióbicos antes dos pais, que a gente fez agora em outubro, né, de Bagari, fez o Sêmina, fez o GACO, e está seguindo a fé. Agora, em janeiro, eles vão ser monitores acho que do GACO e do Tsudoi, e estão na fé, graças a Deus. Então, assim, é um milagre, né? E a gente tem que entender que é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Eu sou muito grata a Tênicio, e tudo que o Diogo passou, eu passei, eu sei a dor, é uma dor muito grande, só quem passou por isso sabe. Não é fácil, mas é gratificante. Graças a Deus. Obrigada, desculpa. Muito obrigada. Obrigada pelos comentários, pelos depoimentos. Obrigada mais uma vez, Diogo, pela emocionante palestra. Até perdi um pouco o rumo aqui. Estou vendo a Leiko ali no fundo e a Ayla, que não para de falar ali atrás, é isso? A Ayla, graças a Deus, está ali no fundo, o pessoal conosco, não para de falar. Cheia de vida, né?
Para finalizar, eu gostaria só de falar um ponto, né, bastante importante, que o Diogo passou aqui nessa... Bom, a palestra dele foi bastante consistente, né, porque ele falou sobre o corpo tomado emprestado, né, de Deus, falou sobre a importância do regresso à Giba, falou também sobre a importância da determinação espiritual, né? E nós estamos na reta final, né, dos 3 anos, 1000 dias, rumo aos 140 anos do ocultamento físico de Oyasama, né, a ser comemorado agora em janeiro. Mas, assim, o decenário vai ser ano que vem, mas ela não termina aqui. A determinação espiritual de nós, ela é, assim, daqui para frente e para sempre, né? Então, vamos sempre colocar com essa palestra da manhã do Diogo, né, vamos colocar assim, levar para casa dessa vez a importância da determinação espiritual, a importância de você se apegar ao Yasama, né, a se apoiar totalmente, né, sentir esse amor incondicional, né, ele falou bastante sobre o amor incondicional, então, tentar levar para casa a importância desses sentimentos, né, e gostaria de, assim, encerrar a palestra palestra da manhã do ano de 2025, né? Agradecer pela participação de todos, né? E ano que vem nós vamos ter mais. Então, vamos encerrar. Posso encerrar, Elcio, Itsumi? Posso encerrar? Então, vamos fazer a reverência aos altares. Muito obrigada a todos. Uma grande salva de palmas para o palestrante e para todos vocês. Muito obrigada.